Alô, estamos chegando, estamos aqui na última aula do curso. Eu estava já aqui um tempinho, mas eu tinha esquecido de iniciar o vídeo ao vivo. Coisas de tecnologia, de quem está iniciando na tecnologia. Nossa última aula de hoje, boa noite. Quem for chegando, quem está aí já. Hoje, por essa última aula, eu falo que esse é meu vestido. É meu vestido de Oxóssi. Boa noite, Tainá. Porque ele é todo cheio de plantas e flores. E eu vou começar falando um pouco de, né, dentro da Umbanda, a gente fala de ervas para, né, para um orixá ou ervas para outro orixá. E, na verdade, a gente sabe que, assim, todas as ervas são de Oxóssi, né? Então, sempre Oxóssi é o dono de dos vegetais, de uma forma geral, não só das ervas, mas das frutas, das árvores, de todas né, das que dão flor, as plantas que dão flor, de todas as plantas, né? Tudo que é vegetal. Dentro de algumas religiões afro, principalmente o candomblé, eles trabalham com, esqueci de pegar, com a entidade, com o orixá, quer dizer, que chama Ossain, ou Ossanhe, né? Tem dois nomes eles dão. E eu vou contar, então, a historinha, né? Porque se fala, se todas as ervas eram de Ossanhe, por que hoje a gente fala que uma erva é de Iemanjá, outra erva é de Oxalá, né? Porque, assim, diz a lenda que Ossanhe tinha todas as ervas para ele e não queria distribuir para ninguém. Então, se algum orixá precisava, tinha que pedir para ele, era aquela burocracia, vamos chamar assim. E Yansan, muito acelerada, né? Que tem pavio mais curto, não aguenta muito esses mimimis, chegou, catou todas, deu um jeito, né? Mandou um vento e espalhou todas as ervas de Ossanhe pelo mundo, né? Então ela ventou bem forte, né? Ela é a senhora dos ventos e espalhou todas as ervas pelo mundo. E aí cada orixá pegou algumas ervas. Então essa é uma lenda dentro do candomblé sobre as diferentes. Por que cada orixá tem alguns grupos de ervas? E aí o Ossanhe, muito chateado, foi para o Olorum e falou, olha, Inhansã fez isso, agora eu não tenho mais as ervas. Ela falou, não, quando todas as ervas continuam sendo suas e de uso, né, as funções de uso desses outros orixás também. Mas sempre que se vai usar uma erva, se pede licença e se reverencia ao Ossanhe. Então, ou Ossain, né, como a gente também se fala, tem essas duas grafias. E dentro da Umbanda a gente fala de Ossain como uma das qualidades de Oxóssi. Então ele é parte desse Oxóssi. Boa noite, Bárbara, boa noite, Marcelo, a Tainá já falei, a Cláudia também tá aí, boa noite. Então, hoje eu tinha prometido para vocês que eu ia falar sobre os rituais, né? Então tem várias vertentes também, assim como tem várias classificações, tem várias vertentes de como várias formas, né, de a gente fazer essa ativação de fazer uma limpeza astral e energética astral e de fazer também esta ativação maior do elementos, né, do caráter energético, dos elementos ativos, né, que tem dentro dos princípios ativos que tem dentro das ervas. Então, toda vez que a gente vai, principalmente fazer para rituais, eu não faço isso para comer, por exemplo, vou comer uma salada, vou ativar aquilo, eu posso até fazer, né? A gente faz muito isso para pessoas doentes, né? Que você pode fazer um suco e fazer ativação antes dessas ervas, de fazer o suco, para oferecer para essa pessoa se curar melhor, mais rápido, ou ter uma cura da doença que ela tem. Então, isso também é feito. Boa noite, Tati. Então, tem assim a questão que é a intenção. Sempre, em todos os rituais, você tem a questão da intenção.
né? De como você coloca essa intenção dentro do que você está pedindo. Então, dentro da fitoenergética, eles trabalham muito com esses giros da mão sobre a erva, né, para que ela seja ativada, e você vai falando frases de que eu peço que ela seja ativada, que ela seja boa para cura, que ela seja boa, sei lá, se eu for trabalhar para cura, que ela possa, o caráter energético dela possa ser ativado e aumentado, que ela possa ser de utilidade também para a parte física. Então eu vou fazendo pelo menos os 3 giros desses e falando, né, colocando as minhas intenções nessas frases. Então a gente tem que lembrar que sempre o verbo ele é importante, né? O que se fala, né? A palavra tem poder. Só a palavra em si ela já tem poder. E se eu me imanto estas mãos, né? Carrego elas de energia, da minha energia, e vou colocar sobre as ervas, então, e fazendo esses desejos positivos em cima dela, através dessas frases, eu vou estar, vamos dizer, potencializando a energia dessas ervas. Boa noite, Keiko. Quem mais chegou? Acho que eu comentei quase todo mundo já. Outra coisa é imaginar uma neblina violeta sobre, né? Enquanto você faz você pode fazer essa passagem de mão, esse rodízio, né? Fazer essa rotatória com a mão, rodar a mão girar a mão sobre a planta. Vou até fazer aqui, e você pode imaginar, né? Aí você se concentra e você pode imaginar uma nebulosa, uma nuvem que cobre essa planta violeta, porque a gente tem a cor da violeta, a cor do chakra coronário, a cor da cura, a cor da espiritualidade, é a cor superior, certo? Você pode colocar ela com cristais, principalmente folhas que estão soltas, você pode pôr junto com os cristais, né? Você pode colocar esses cristais e junto, que eles têm a ativação da energia do cristal junto com as ervas, e pode fazer isso também, essa rotação com a mão e fazer essas frases junto com os cristais. Você pode fazer reiki nas plantas, principalmente nas plantas plantadas, né? O reiki funciona muito bem. Você pode fazer passes, a radiestesia pode ser feita, rezas de todos os tipos, até as orações padrão, né, que a gente conhece, aquelas do Pai Nosso, Ave Maria, essas rezas podem ser feitas. E dentro da Umbanda a gente faz as invocações, né? A gente invoca a Deus, os seus divinos tronos, os tronos, né, os seus orixás, os tronos regentes da lei maior da justiça e divina, as sagradas forças vegetais, o orixá que rege aquela erva, e a gente pede essa ativação, e a gente tá com ela elevada acima da cabeça, fazendo essa invocação e fazendo esse pedido para que essa erva seja imantada, que essa erva seja ativada e que isso possa ativar a erva. Geralmente eu seguro, né, quando eu vou fazer isso para um banho, por exemplo, eu já ponho numa tigelinha ou numa bacia, ou se é erva dá para segurar, ela tá fresquinha, na mão mesmo, aberta, e eu geralmente até levo e eu faço as duas coisas. Eu passo a mão, com a mão direita sempre, essa energização, e vou fazendo a invocação ao mesmo tempo. Então esses são alguns rituais que a gente usa, né, que para energizar. Então são ligados assim a questões bastante, vamos dizer, holísticas, né, dentro das terapias mais, Isaías, dentro das terapias mais integrativas. Então é um pouco isso. Depois eu já vou falando para vocês arrumarem um papelzinho, uma caneta, que eu vou passar uma receitinha de um óleo, né, muito simples de fazer, para as dores musculares. Eu falo aqui porque é uma região que eu tenho, mas pode ser do braço, pode ser das costas, na perna, qualquer região que tenha dor muscular, você pode massagear com esse óleo que eu vou passar a receita. Então, mais
Pro final, vai ser a última coisa que eu vou falar, vai ser essa receitinha que eu vou passar para vocês. Então, hoje eu trouxe 2 ervas especiais, uma muito comum aqui na cidade de São Paulo. Você vai fazer hoje mesmo? Não vai dar certo, porque ela tem que ficar uns dias em depuração, mas você vai ver, você pode começar a fazer hoje. E eu trouxe uma planta, ela é uma árvore, ela não chega a ficar muito alta, no máximo 5, 6 metros de altura, não é aquelas árvores muito gigantescas. Eu até tinha posto na água, mas ela mesmo assim deu uma murchada. Ela chama pata de vaca. Aqui em São Paulo tem muita pata de vaca. Você vai andando pela rua, você vai achando. E ela tem flores, ela dá flores. Então muita gente confunde com a quaresmeira. Mas a quaresmeira, ela tem uma folha, vou mostrar a folha da quaresmeira, mais alongada. Ela também deu uma secada, apesar de estar na água. Então, ela tem uma folha mais alongada e uma folha mais dura mesmo, né? Ela tem uma mais firme, mais durinha. E ela dá flor roxinha, né? Ela dá uma flor cor de violeta. A pata de vaca tem 2 tipos. Tem a que dá a flor branca e a que dá a flor rosa. E ela chama pata de vaca porque, se vocês repararem, a folhinha dela parece mesmo uma patinha de vaca. Ela tem essa fenda aqui, né? Ela naturalmente, você vê que todas elas têm. Ela deu uma. Eu pus na água e murchou, caramba. Não gostou muito. Elas têm essa fendinha que a gente vê que forma, parece um pezinho mesmo de uma vaca, de porco, mas ela também tem esse nome, pata de boi, né? Então, porque ela parece essa pata. E a flor dela rosa, ela é um rosa claro, e ela começa branca e ela abre rosa. E tem uma que é toda branca. Aqui na porta do meu prédio tem a branca. Então, ela é muito fácil de achar, né, essa folha aí. E é uma arvorezinha que é plantada geralmente na rua, nas calçadas mesmo, ali onde todo mundo passa, né, que ela serve, ela também é muito bonita, ela acaba sendo também decorativa, né. Então, aqui em São Paulo a gente tem muito nos bairros por aí. A raiz dessa árvore, ela é considerada um tramal, né? Para tirar dor mesmo. A parte da raiz que você seca e depois você pode até ralar para fazer um pó para colocar, tomar, né? Junto com água mesmo, ou fazer um chá para tirar dor. Então, como ela é bastante forte, né? Porque a gente sabe que o tramal, ele é um analgésico, né? Ele nem é um analgésico, ele tem ele dentro da linha das morfinas, né? Ele tem uma força muito grande. Então, a gente sempre também, mesmo na folha, na raiz, né, dessa árvore, a gente vai pegar uma quantidade pequena. Ontem a Cláudia perguntou sobre a espinheira santa, não. Sobre a carqueja, ela falou que alguém tinha passado perto de onde ela mora e ele falado que aquela carqueja era venenosa. E não, aí eu fui pesquisar mais, porque eu nunca tinha visto isso, mas eu fui estudar mais hoje ontem à noite mesmo, hoje durante o dia, procurei de novo em vários livros e vários artigos, mesmo científicos, porque que trabalham das plantas medicinais, e não existe essa qualidade da carqueja que seja venenosa. Né? Tem muitas plantas que têm uma toxicidade muito alta, e pelo contrário, a carqueja ela tem uma toxicidade baixa, né? Então mas tudo que a gente toma demais vai fazer mal. Qualquer coisa também tem toxicidade, né? A gente lembra, os remédios têm efeitos colaterais, mas as plantas também vão ter, principalmente se forem usados indevidamente, sem necessidade e em excesso, né? Então, tomar todo dia chá de carqueja vai acabar tendo seus problemas, mas não que ela seja venenosa. Então, a mesma coisa com a raiz da pata de vaca.
ela pode ser usada para tirar dor, mas a gente tem que ter parcimônia, né? Aquilo que eu aprendi na aldeia indígena, que foi bem isso, assim, e você toma enquanto estiver doendo, parou a doença, né? Você curou, parou de tomar. Se chegar a 15 dias, mesmo não tendo melhorado 100%, você para. Porque o corpo acostuma e porque também vai juntando a toxicidade vai juntando no organismo e pode fazer mal para algum órgão. Um dos órgãos que se afeta, que é muito afetado pela toxicidade das plantas, é os rins, que são o nosso filtro. Então a gente tem que tomar este cuidado quando faz uso dessas plantas, né? Ela também dizem, né, que não é da rosa, né? Dizem não, o que a gente vê assim que qualquer uma das duas serve para isso que eu vou falar agora, mas parece algumas existe dentro da crença popular que a de flor branca é melhor para a parte da diabetes. Ela é considerada a insulina, a planta da insulina, né? Uma planta que é uma insulina vegetal, principalmente a que dá flor branca. Ela tem alguns componentes mais próprios para isso, mas assim, do ponto de vista químico, dos princípios ativos, as duas têm. É que a branca contém maior princípios ativos que vão trabalhar com essa regulação do açúcar, então elas vão trabalhar com essa, como se fosse uma insulina mesmo vegetal, diminuindo o diabetes. Né? Os flavoides, os esteroides que ela tem, os amimos, os ácidos orgânicos são semelhantes nas duas. Ela é uma planta que ela ajuda na concentração também, né? O chá de pata de vaca, eu não sei se ele é gostoso, eu nunca tomei, né? Não sei que ela tem aquele cheiro bem de mato mesmo. Eu imagino que, né? Ela não tem um perfume, ela não tem. A gente pega, dá uma amassadinha na planta, ela tem aquele cheiro bem de mato mesmo. Então eu imagino que ela seja aquele gosto de mato, não tem jeito. Então essa de flor rosa, ela é mais usada para essa questão da concentração, né? Porque ela é uma flor de obá, até por causa da cor, né? Ela, apesar dela ser um rosa mais claro, até do que aquele pink do obá, ela é usada, mas ela é uma planta que tem uma ligação com o manhobá e ela trabalha essa questão da concentração, desse aprendizagem que a gente precisa no dia a dia. E a de flor branca tá mais ligada a nanã, que é uma flor que traz mais a depuração, que essa é a ligação mesmo com a questão da insulina, né? Que a insulina ela é produzida no nosso organismo para fazer essa depuração de tudo que a gente ingere e principalmente do açúcar, né? Para que ele não suba, ele esteja no nível normal do sangue. Então tem mais uma questão de como que energeticamente essa planta estando ligada à nanã e a depuração, ela tem mais a de flor branca, a pata de vaca de flor branca tem mais ligação mesmo com a insulina, que pode ser chamada de insulina vegetal. O caráter energético dela é puro. Lembra que a gente falou a classificação ontem? Então, ela está no segundo chakra, que é o chakra... eu trabalho como chakra umbilical, né? Alguns lugares falam do sacro, mas eu trabalho como umbilical, que é esse chakra que tem a cor laranja, né? A gente tem o básico de cor vermelha e o segundo chakra, que é o umbilical, né? Que ele tá ele é abaixo do umbigo, ele tá na altura do ventre, que é aquela cor que vibra nele, é a cor laranja, né? Quando você trabalha com radiestesia, você vai ver essa vibração ligada à cor laranja. Ele é uma planta yang. Lembra da classificação que a gente fez, né? Do yin e do yang, né? O yang masculino, que mais vigor, e a mais sutileza é o yin, que é feminino. Então ele está muito ligado, né, ao crescimento social e familiar, energeticamente, né? Ela facilita esse crescimento, as relações familiares, a gente assumir as responsabilidades próprias. Isso tem muito a ver com o Obá também, né? De a gente assumir aquilo que faz, né? Não ficar jogando nas costas dos outros.
E então ela nos ajuda nesse sentido. Então a pata de vaca ela é muito fácil da gente achar e muito comum aqui em São Paulo, principalmente. Ela é uma planta também típica aqui das regiões da Mata Atlântica, né? Então a gente pode usar facilmente. Hoje, aí eu ia trazer uma outra planta, mas aí eu achei essa e eu falei, não, essa eu vou levar. Que essa é a queridinha dos macumbeiros, que é a alfazema ou lavanda, né? É uma planta só que tem esses dois nomes, né? Ela tem vários tipos, né? Mas a mais conhecida é essa, que tem essa folha mais pontudinha. Ela lembra um pouco o alecrim, né? A gente olhando, mas o alecrim é mais escuro e a folha é mais fininha, é mais pontudinha e mais fininha. E o cheiro é inconfundível. Ah, esse cheiro é uma delícia. E ela dá aquelas florzinhas roxas, né? Então a gente tem aqui em Cunha, que é uma cidade que vai pela Rio Santos, a gente vai por ela. Ela não é uma cidade litorânea, mas a gente faz esse pode vindo de São Sebastião, Caraguá, pegando a Rio Santos, indo em direção ao Rio de Janeiro. Tem uma entrada, antes de chegar no estado do Rio de Janeiro, tem uma entrada que vai para Cunha, né? Então, ela aí já é dentro subindo pelo... Eu conheço esse caminho, parece que tem um caminho pela Dutra também, mas a vez que eu fui eu tava lá, então eu tava em São Sebastião, então para mim foi mais fácil fazer esse caminho. E aí você tem os lavandários lá, e eles dão flores, acho que mais de 2 vezes por ano, e tem visitas, né? Não sei como é que tá agora com a história da pandemia, as visitações, mas é bem bonito. Você já foi em Cunha? Ah, é um passeio muito bonito. A Cunha é uma cidade que foi muito povoada por imigrantes japoneses. Então eles têm aquelas cerâmicas típicas japonesas. Eu até tenho uma aqui, tem uma amiga que foi fazer um curso de cerâmica lá, né? Ela me deu esse vaso. Se eu tivesse lembrado, eu tinha pego ele. E ele tem então aqueles vasos, aquelas cerâmicas típicas japonesas, meio vidrificadas, né? E tem a abertura dos fornos que tem para fazer as queimadas do barro, né? Das cerâmicas. Então Cunha é um passeio bem interessante. Então, como eu estava falando, né? A alfazema, ou lavanda, queridinha né, de todos os macumbeiros, né? Vamos falar melhor sobre ela. O caráter energético dela também é puro, né? Ele pega o quinto chakra, o chakra laríngeo, né? Que é o chakra da garganta, o chakra da fala. E ela tem uma energia yin, mais feminina, né? O que a gente pode pensar no chakra laríngeo? O chakra laríngeo, ele vibra nessa cor, nesse tom de azul, esse azul turquesa, né? O azul mais claro de turquesa. O índigo é no frontal, que é mais esse azul escuro, até mais pro marinho. Mas ela vai trabalhar muito essa dificuldade da pessoa se expressar. Então, às vezes, a pessoa, por isso, ela tem muita dificuldade, às vezes, de dizer as coisas na hora certa. Tem gente que fala demais, né? Eu sou uma delas. Eu dou a minha mão à palmatória, porque, assim, às vezes eu falo assim, tem alguma coisa que eu comento ou que eu critico, que eu não gosto e que eu já falo, e que eu devia falar, eu devia ter deixado passar, a pessoa não vai mudar por causa que eu falei, ou eu devia ter relevado, mas depois que eu já me arrependi depois que eu falei, então eu não falei na hora certa. Ou aquela pessoa que é o contrário, que não sabe que resposta dar, e quando chega em casa fica assim, poxa, mas eu devia ter falado tal coisa para fulano, né? Eu devia ter dito isto. Então, ela vai trabalhar com esta questão da gente poder falar as coisas, ter essa clareza de ideias para poder falar as coisas na hora certa. Então, ela ajuda, né, nessa paz interior.
ela dá essa tranquilidade, esta paz interior para a gente resolver os problemas, inclusive falar as coisas certas nas horas certas. Ela ajuda. Você é dessa que não fala, Bárbara? Então, às vezes você fica em casa, chega em casa e depois você fala, né? Na hora de dormir fica pensando, putz, grila, eu devia ter falado tal coisa para essa pessoa, né? Ela me disse isso, fez esse desaforo, ela falou essa bobagem e eu fiquei quieta, não respondi, deixei passar. Então, a lavanda ajuda muito isso. Ela é boa, né, para dormir, diferente da canela, que eu falei que eu tinha essência na canela do lado da minha cama, essa daqui uma dá para fazer uma infusão e dá para fazer uma concentração desta. Depois eu vou pegar uma concentração que eu tenho, mas é de alecrim. Dá para fazer uma concentração da alfazema, né? Que a gente vai aprender no curso, curso grande, né? Que a gente vou falar deles daqui a pouco. E que a gente pode borrifar no quarto ou fazer aquelas essências com aqueles palitinhos para a gente ficar no quarto, né? Então, ela vai trabalhar essa questão da visão estratégica, ela vai trabalhar o respeito ao limite dos outros, né? Então, ela é uma planta que quase mãe, né? Uma planta que vai dessa energia tranquilizadora, vai que meio que embalar a gente, vai deixar a gente mais tranquilo. Por isso, ela tá ligada a Iemanjá, principalmente, Oxum também e Oxalá, que são orixás mais tranquilos, né? Tirando Oxum, o Pará, né? Mas a maioria das Oxuns tem algumas qualidades de Oxum que são mais guerreiras, mais bravas, mas geralmente Oxum, Oxalá e Iemanjá são orixás mais tranquilos. Então, eles vão trazer essa paz interior, esse aspecto maternal, esta tranquilidade. Ela é uma planta, ela é dentro da classificação do Adriano, ela é considerada uma planta morna, ela não é das mais quente, daquelas mais abrasivas, assim como a pata de vaca também, né? Nos índios falam que ela é uma boa planta para fazer banho quando se vai namorar, né? Porque você vai mais atraente, você vai mais tranquilo, você vai aproveitar mais aquele momento amoroso, aquela relação. Então faz um banho de alfazema quando vai namorar. É bem a expressão que eles usam, né, da alfazema. Ela é antisséptica e é inseticida, né? Esse cheiro dela espanta do ambiente, ele atrai para ela, mas e aí tira do ambiente toda os insetos, né? Nossa, peguei o negócio, tá caindo terra do vaso, minha mão. Ela vai fazer essa maior retirada dos insetos, né? A gente pode fazer com as flores, né? Que é aquela flor mais roxeadinha, deixar secar na sombra e fazer algumas infusões com ela, principalmente para espasmos, né? Para dores cólicas, né? Que intestinais ou cólicas menstruais podem ser feitas também. E também ela, além dela diminuir o espasmo, né, principalmente em cólica menstrual, que a gente, né, tem pessoas com muito espasmos, também ela vai analgizar. Então ela é analgésica também. E ela é antidepressiva, né? Só de cheirar isso você se sente melhor, mais tranquilo. Então ela é anti-estresse, é anti-ansiedade, ela também pode ajudar a diminuir a enxaqueca, melhora o sono. Ela tem todas essas qualidades. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho agora do curso. Esse curso é que eu estou fazendo agora, essas 3 aulas foram um mini curso, né? Uma degustação do que é o curso em si. Vou falar um pouco do programa do curso. O curso é extenso. A ideia é de se fazer esse curso em 3 meses. Então são de 12 a 15 aulas, né? De 1 hora, em que a gente vai, eu não sei, depois assim, conforme as pessoas... o poejo eu não vou falar hoje porque eu não achei o poejo. Eu posso até falar do poejo, mas eu não achei a plantinha. E aí eu achei a alfazema, troquei. Mas deixa eu falar do curso primeiro. Então a gente vai aprofundar na fitoenergética, né? Tem muita coisa para se aprender na fitoenergética.
Depois a gente vai ver a questão dos povos, das plantas, que muito mais ligadas aos povos indígenas e os povos afros, que são as nossas referências, né, dentro das magias e dentro do curandeirismo. A gente vai falar sobre as magias, como usar essas plantas com a gente, com os nossos familiares na nossa casa, para limpezas, na cozinha, né, através dos temperos, dos alimentos. A gente vai falar um pouquinho de aromaterapia, explicar como funciona. A gente vai falar depois de reconhecimento das plantas, então as características físicas, né? Tanto do ponto de vista mágico quanto do ponto de vista físico da planta, né? Para a gente reconhecer, até porque a gente tem algumas que são venenosas, são parecidas entre, assim, tem uma leve semelhança, mas são venenosas. A gente vai falar também da fitoterapia, vai trabalhar com a fitoterapia aplicada e é como a fazer prescrição desses fitoterápicos também. E no final a gente vai trabalhar um pouco com o benzimento, que é entre as ervas. Deixa eu ver se eu falei tudo. E a gente vai aprender a plantar e a colher adequadamente estas ervas também. Então, né, a gente vai ter algumas aulas bem práticas mesmo de como plantar isto tudo, né? O dia eu tinha pensado domingo à noite, mas eu acho que talvez eu mude, mas eu gostei dessa ideia do domingo às 20 horas, porque eu acho que é um horário que as pessoas já chegaram de viagem, já vão se preparar para o dia seguinte, aí fico assistindo aquele Fantástico, né? Eu como assisto pouca televisão, me gaguejo com essa história e esse curso ele teria um valor de R$90 cada mês, né? Desses três meses, mas a gente está fazendo uma promoção por R$39,90, quer dizer, dá quase R$40, quase menos da metade, para quem fizer inscrição até esta sexta-feira. Né? Então, fazendo a inscrição ou por aqui ou pelo grupo até sexta-feira, pagando a primeira parcela, a gente pretende começar, não este domingo agora, que é domingo das mães, no próximo domingo. Né? Que esse domingo é das mães, é mais movimentado, e aí as pessoas podem chegar mais tarde em casa. E aí vai ser feito dentro do grupo, vai ter um grupo fechado no Facebook, só para isso, né? E a gente vai fazer essas aulas, e elas ficam gravadas. Essas aulas que vão ser desse curso não vão estar no Instagram. No Instagram não, no YouTube. E ele é todo online. Mesmo a parte prática, a gente vai fazer junto, tá? Então a gente vai falar, eu aviso antes, olha, semana que vem já traz um vaso, pega uma floreira, traz terra, eu já vou indicar se vai precisar algum tipo de adubo para aquela terra, e aí a gente vai atrás da muda, né? E eu posso dar indicações de lugares, e aí a gente já ensina a plantar. Mesma coisa se for trabalhar na cozinha, a gente vai filmar lá aqui da minha cozinha, fazendo os preparos todos. Uma coisa só que talvez eu vou tentar conseguir, eu preciso ver como é que tá, é uma visita na escola de jardinagem aqui do Parque Ibirapuera. Eu não vou prometer que vai ter com certeza, que aí seria presencial, mas eu vou fazer força para que a gente saia. Eu preciso ver como está funcionando a escola de jardinagem e ver como que precisa autorização, porque eu ia muitas vezes lá, mas eu trabalhava dentro tem um setor da Secretaria da Saúde que eu trabalhava lá dentro, um SECO, né, um Centro de Convivência da Secretaria da Saúde, e a gente dava aulas dentro da escola de jardinagem para os adolescentes, para preparar para jardinagem, para paisagismo mesmo, né? Esses jovens saíam com o título com diploma de paisagistas. Então a gente tinha um acesso, as pessoas me conheciam, então eu ia lá de sábado, né, de outros dias da semana, que sem ser o dia de aula, ia lá e eles me recebiam. E depois mudou gestão, e toda vez que muda gestão, quem trabalha no governo sabe, né? Tanto a prefeitura quanto o estado, muda o governo, muda um monte de regras, então eu preciso ver como que estão as regras agora
e essa possibilidade. Mas se existir, a gente vai visitar, porque lá é um lugar muito legal. Tem muita planta mesmo. E se a gente arranjar um jardineiro no dia, se for num dia de semana, de preferência, que, né, que eles estão mais disponíveis, eles têm sempre boa vontade de ir lá mostrar e falar, e explicar e dizer como é que planta, para que serve, e até os bichos que a gente tem que evitar para essas pragas não pegarem nas plantas, né? Mas eu vou colocar aí essa parte do curso toda, o programa e os valores dentro da... E assim, algumas coisas a gente vai dar, vai ter um e-book, né, para vocês terem por escrito sobre cada erva, sobre a fitoterapia, sobre a fitoenergética, sobre a parte mágica. Então vai ter toda uma postilagem para vocês seguirem, né, mais de perto e ficar com a anotação guardadinha para vocês. Voltando então à questão das plantas, eu tinha falado ontem de algumas plantas que trabalham dentro do sistema nervoso. E aí é uma questão bem medicinal mesmo. Então eu falei do hipérico, né, ou também é chamado erva de São João, que é um antidepressivo. E isso a gente também tem que tomar cuidado. Ela também é uma planta de baixa toxicidade, mas usada mais de 6 meses, ela pode começar a dar problemas renais. Mas ela é boa para diminuir a questão da depressão. Assim como a grifônia também, é uma planta, essa já é uma planta menos fácil de achar, mais difícil, né? Menos fácil, é mais difícil de achar. Mas a gente acha, tanto a erva de São João quanto a grifônia, a gente acha elas secas. A gente tem a valeriana, que mais o lupo ou mais a melissa, ela é ansiolítica, né? E a valeriana também é uma planta que precisa tomar cuidado com as dosagens. Então, tudo isso a gente vai aprender no curso, a questão das dosagens, preparação e dosagens. A melissa sozinha, ela já é uma antioxidante e ela é anticolinérgica, então ela serve muito também, assim como o açafrão da terra, ele serve muito para pessoas com problemas de memória, né? A gente recomenda até para pessoas que têm já princípio de Alzheimer. Então, essas são algumas plantas que a gente viu dentro deste mini curso. Vamos lá. Para dor muscular, vamos fazer aqui a anotação. Então, vamos lá? Posso ditar? Vão ser ao vivo as aulas, mas vai ficar gravada, né? Quem tá dentro do grupo vai ter acesso às aulas elas ficam gravadas dentro do grupo. Então, se a pessoa, eu viajei e não consegui assistir, voltar a tempo para assistir a aula, mas ela tá gravada, tá? É isso que vai acontecer. E aí a gente vai manter o grupo com as pessoas que ficarem para poder trocar, né, dúvidas, informações, e às vezes as pessoas que nem a Cláudia trouxe, tanto da carqueja como nem lembro agora qual foi a outra planta, que você lembra, Cláudia, que você tinha perguntado na primeira aula, que eu fui atrás de saber também, e aí a gente vai trocando, que tá no grupo, essa informação eu coloquei no grupo. Eu preciso olhar qual foi a planta da primeira aula que ela falou aqui, que eu tenho marcada. Eu falei, quais foram? Do eucalipto, e falei de outra planta também, da canela. Da canela era a questão da pressão, né? E aí a gente falou sobre essa dúvida. Então, a gente vai sempre tendo essa possibilidade de estar colocando as coisas no grupo. Isso, a canela, que vai baixando, que ela baixa, né? E a dúvida que a Cláudia sempre tinha escutado, que aumentava a pressão. Então, assim, qualquer dúvida que vocês têm, sempre tem que ser colocada, né? Para não ter nenhum mal entendido posterior. Né? Porque eu acho muito ruim vocês ficarem com essas dúvidas na mão, assim, né? Porque eu, pelo menos, não me importo que as pessoas me interrompam na aula, principalmente aula ao vivo ainda, né? Ou então presencial.
que me interrompam, que perguntem, eu acho que é isso que dá dinâmica na aula, tá? Então, eu sempre, pode perguntar à vontade. Para a gente chegar, que eu acho que é o mínimo possível, né? Para a gente chegar a 20 horas, a gente teria que ter 20 semanas de aula. Isso dá 5 meses, né? Que é o que eu tinha imaginado, de 5 a 6 meses. Aí eu pensei em reduzir para 3, mas aí ele vai ficar um curso bem reduzido. E eu acho que aí teria que fazer uma segunda parte. Eu acho melhor já fazer um curso inteiro, porque eu acho que 6 meses dá para aguentar, né? E aí a coisa que a gente perde, que por algum imprevisto a gente não pode assistir, a aula tá lá gravada, vai lá, grava, assiste a aula gravada e põe a dúvida, né? Sempre é pertinente as dúvidas de vocês. Então vamos lá, vou ditar agora. Todo mundo já pegou o lápis papel na mão, lápis caneta. Então a gente pode usar os óleos de amêndoa ou óleo de coco, né, que a gente também às vezes usa isso a gente trabalha para fazer algumas outras coisas com óleo essencial. A gente vai trabalhar também uma coisa que eu, né, não falei dentro do curso, são as ervas para uso feminino, principalmente, né, para as questões femininas. Vamos lá. Então, óleo de amêndoa, óleo de coco, que eles, né, principalmente óleo de coco anti-inflamatório. As ervas você pode escolher a baleeira é uma erva que tira dor, né? Ela é analgésica. A arnica também, a melissa e as 7 sangrias. Então elas são essas: baleeira, arnica, melissa e 7 sangrias. Pode ser secas ou frescas. Se achar fresca é melhor, tá? Aí você vai pegar uma garrafa transparente, não precisa ser uma garrafa escura. Vai colocar as ervas já lavadas, bem lavadinhas, se for seca. Se comprar seca não dá muito para lavar, mas dá para dar uma enxaguada mesmo assim, numa peneira, né? Lava bem essas folhas, por exemplo, essa aqui eu peguei na rua, então eu teria que lavar super bem ela, se eu fosse usar, né? Debaixo da torneira. Se for usar o galinho também, para não vir nenhum bicho, nenhuma né, outra coisa, como é que se diz, outro princípio ativo que não é da planta, que é do ar, né, como algumas coisas, é poeira, né, tudo que vem na rua tem, né. E aí você vai pôr meio copo, aqueles copos americanos, né, meio copo americano de álcool cereal. E meio copo do óleo, que é aquele ou óleo de amêndoa ou óleo de coco. Então, a erva vai ficar embebida dentro do óleo de coco e do óleo do álcool de cereal. Né? Você mistura bem e vai deixar ela curtindo uns 15 dias. De manhã, pegando sol até umas 11 horas. E depois na sombra. Então ela tem, por isso que o vidro é transparente, ela vai ter também influência do sol. Isso é uma coisa que a gente vai aprender também a fazer água solarizada no curso. Então, deu para entender? Lava bem as folhas, limpa bem elas para tirar poluição, poeira, bicho e outras coisas mais que podem ter vindo indesejáveis, né? Essas 4 ervas, a baleeira, a arnica, a melissa e as 7 sangrias. Não, a melissa mesmo, a outra. Essa da erva cidreira, ela é mais fraquinha. Aquela que a gente compra como melissa mesmo, sem ser a erva cidreira, tá? Então, baleeira, arnica, melissa, isso também a gente vai ver a diferença entre esses vários tipos que tem, né? Porque tanto as hortelãs, as mentas tem vários tipos, as melissas tem alguns tipos, então a gente vai fazer essa diferenciação no curso. Mas por enquanto, assim, procura a melissa mesmo, né? Igual daquele sapatinho de plástico horroroso. Baleeira, arnica, melissa e 7 sangrias. Vai lavar bem elas, vai colocar no vidro, então não pode ser um vidro, principalmente se ela for fresca, não pode ser um vidro muito pequeno, um vidro transparente. E essa metade do copo
de álcool cereal, outra metade de óleo ou de amêndoa ou óleo de coco, né? Principalmente os dois, mas principalmente o de coco, ele é anti-inflamatório também. Vai deixar lá 15 dias, de manhã cedo, quando acorda, bota no sol, aquele sol das 7 horas da manhã até as 11. Depois guarda ela na sombra. Não precisa ser em lugar escuro, mas é um lugar que ela não pegue sol, né? Que não bata sol. E passado esses 15 dias, aí você coa e pode usar, né? Colocar em vidros menores e usar para fazer massagem. Gente, eu tenho até um guardado. Fica lá no meu quarto. Tá do meu lado da cama, assim. Porque qualquer coisa a gente passa e ela diminui bastante a dor mesmo. Dá uns 2 segundinhos, eu vou pegar uma outra coisa aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um concentrado, né, líquido, também feito através da planta, que você também deixa vários dias. Essa fica na escura, se eu vou ensinar a fazer. Essa aqui é de alecrim. E isso aqui a gente pode borrifar no ambiente, né? Que dá, o alecrim é a planta da alegria, do bem-estar, então isso aqui é legal para o ambiente. Eu tenho um outro que é feito de capim-santo também, então esse também eu ponho no lençol, ponho no colchão, principalmente quando troca a roupa de cama, já aproveito e ponho. Então esse concentrado a gente também vai aprender a fazer. É isso, pessoal. Mais perguntas? Então, mas a Lípia, ela falou de erva cidreira, né? Ela é já o outro, ela não é a erva cidreira, é outro tipo, é a melissa mesmo. Depois eu vou pôr no grupo para vocês, tá? Que tem a erva cidreira e tem a melissa. Ah, tá, tem gente que confunde. Então, porque tem as duas coisas, você tem a erva cidreira e você tem a melissa. É outra planta, é isso mesmo, Marcelo, tá certinho. Mas uma coisa é a melissa e outra coisa é a erva cidreira, tá? Tem essa diferença de planta. Outras dúvidas? Outras perguntas? O grupo ainda fica aberto até sexta-feira à noite, na verdade até sábado de manhã, quando eu vou aí ver quem ficou para fazer, quem fez inscrição, quer dizer, não tem uma inscrição, né? Não tem uma matrícula, é já o preço da mensalidade. E a aula começa não esse domingo agora, começa no próximo, por conta de ser Dia das Mães. Eu tinha até pensado começar esse domingo. Isso. Você compra no mercado naquela parte de produtos mais... não é aquele óleo de coco de cozinha. É um óleo de coco mais... que você tem no supermercado, eu já vi, mas você tem na parte de produtos naturais. Então, eu não compraria no supermercado por conta disso. Eu procuraria essas casas de produtos naturais que tem esses óleos de coco. Gente, lá na rua, lá na zona cerealista, não sei se vocês conhecem, ali perto do Parque Dom Pedro, perto do Mercado Municipal. Ela vem num vidro. Mas tem um que é para usado para cozinha, tá? Então, aí na zona cerealista tem aquele que fica ali na Rua Santa Rosa, Rua Mercúrio, perto do gasômetro ali. Eles têm todas essas coisas num preço mais em conta. Isso, no inverno ela fica dura, isso mesmo. Com frio, né, ela vai ficar mais durinha. O óleo de coco ele endurece. É isso mesmo, Keiko. Tá certíssimo. Mais alguma pergunta?
né? Geralmente tem, pelo menos o pão de açúcar tem algumas partes que tem aqueles produtos naturais. Aí você tem a, a farinha de coco, você tem óleo de coco, aí esse óleo pode usar, mas não aquele que tá na hora, não, perto dos óleos em geral, de canola, de soja, que aqueles são de cozinha, tá? Dúvidas, questões, eu vou colocar mais coisas, essas coisas sobre o curso no grupo e vou esperar então vocês, né, que possam estar fazendo a sua inscrição, reservando a sua vaga para a gente começar no domingo, dia 16? Pera lá, que dia nós estamos? 3 foi segunda, 3, 4, 5, 6, 7, sexta, 8, sábado, 9, 9 e 7, 16. Se eu não me engano, é dia 16 mesmo de março, mas eu vou, de maio, mas eu vou colocar tudo isso agora, daqui a pouquinho certinho no grupo. Eu só vou subir esse vídeo lá pro YouTube, para quem não pôde assistir, acabou perdendo. Ontem eu dei um pepininho lá, eu errei um negócio e acabou demorando para subir, por isso eu demorei para pôr o link. E eu vou pôr esse link e vou pôr todas as questões que a gente vai ter, todo o programa e todas as benesses que vocês vão ganhar, né? Fazendo a inscrição até sexta-feira. Tá bom? Acho que é só isso, ninguém falou mais nada. Então, um grande abraço para vocês. Até daqui a pouco lá no grupo, tá? Espero encontrar vocês e logo mais, né, na continuidade, né, desse grupo. Até mais. Eu que agradeço,